Fale sobre como foi crescer em Teresina, no Piauí, e sobre como você começou sua trajetória no mundo das artes. Vamos dizer, desde de adolescente que eu comecei a ouvir mais versos através até da minha própria mãe, né? Tinha muitos livros. Depois estudando no que a gente chamava na época de ginásio, né? Tomando contato com os livros, primeiro livro didáticos, sem muita profundidade, mas eu já despertava vamos dizer assim, o interesse em poesia, né? Em escrever, ia rabiscando as coisas, lendo, ouvindo, e começou pela poesia, né? Até fazendo o que eu chamava os cadernos, né? O que eu escrevia eu ia juntando até guardar alguns cadernos, né? Isso aí foi desde dessa época até depois da conclusão do que hoje eu chamo da segundo grau. Então, quando eu já fui, antes de entrar na universidade, eu já tinha alguns cadernos com alguns rabiscos, né, de poemas que eu depois levei para a universidade, né, para onde eu fui, né, que eu saí daqui cheguei do Piauí, depois que concluí esse segundo grau, né, aí fui para Belém do Pará para fazer o vestibular. O que motivou sua decisão de sair do Piauí para estudar? Bom, na verdade, a vontade maior, por exemplo, aqui no Piauí, pelo menos na época, eu tinha faculdade de Direito, né? Nós tínhamos ainda a faculdade de Direito, então não dependia de uma faculdade. Mas eu saí porque eu e outros colegas aqui sentimos a necessidade, né, de partir para uma aventura maior, conhecer o mundo, né? Então, a nossa primeira, a minha primeira, que eu inclusive um amigo também, destino era Salvador, né? De vontade de ir para Salvador. E na época as dificuldades eram grandes, né? E até mesmo eu não podia ir lá, chegar numa cidade só para fazer uma inscrição na universidade, para fazer o vestibular e voltar. Não tinha essas condições, né? Na época. Então, ficou descartado na Salvador, deixamos de ir primeiro, por causa, em, em razão dessa dificuldade, dessa impossibilidade, na verdade. Então, surgiu aí, conhecemos um amigo que moravam, que eram daqui do Piauí, mas que já moravam em Belém e estavam fazendo faculdade lá. E se dispuseram a nos ajudar e fazer, por procuração, a nossa inscrição no vestibular. Eram dois colegas aqui, eu que ia fazer Direito e um outro amigo que esse sim, não existia faculdade de Geologia, fazia Geologia. Então esse amigo em Belém, que já é universitário, fez a nossa inscrição na universidade para o vestibular por procuração. E daí Uhum, nós conseguimos chegar lá e entrar na universidade, né? uhum. Esse E foi o começo, vamos dizer, da vida fora do Piauí. Como você viveu os anos da ditadura? Sim, nós vemos uma situação, quer dizer, nós particularmente não tivemos nenhum problema, vamos dizer assim, com a repressão direta, né? Mas nós já participávamos já na universidade, aí nós tínhamos mais conhecimento, né, do que acontecia no, no Brasil, inclusive no norte, né, de guerrilhas que existiam por lá, mas nós nunca nos envolvemos diretamente com nenhuma uma ação, nada disso. Apenas era ideologicamente, nós sentimos que era uma injustiça e começamos a ler, a debater, assistir filmes, e conversar com outros estudantes, né? E fazendo, começamos a escrever, né, no caso, eu principalmente na área da literatura, poesia. Né? Em que ano você saiu de Teresina? Antes de se mudar, chegou a participar de algum cineclube na cidade? Sim, assisti filme no Cine Rex, mas não participei do, do cineclube lá no Colégio Diocesano. Eu estudava no colégio
no Liceu Piauiense, né, na época até 1972, quando saí daqui no ginásio. Nós não tínhamos uma ligação com as artes, vamos dizer, nesse tempo ainda. Você pode comentar seu poema Poecine ou Marginalia número 2, escrito em 1978 em Salvador, na Bahia, e depois utilizado por nós na trilha sonora de Marginalia? Bom, na verdade, olha, quando eu não sei nem. O livro foi publicado em Salvador. Na época eu já tinha me transferido para Salvador, que eu concluí a faculdade lá. Então eu não sei dizer, se ele foi escrito completamente lá, se eu comecei a escrever ele, foi em Belém e tal. Porque eu saí em 76, foi longe. E eu juntava as coisas que eu escrevi depois, mano. Porque o filme é mais ou menos de 74, ou no máximo 75. Eu não sei precisar, porque infelizmente, eu perdi, né? Foi extraviado assim, os documentos, as fotos, algumas coisas que eu tinha sobre esse festival. E eu digo isso porque ah, as pessoas que participaram como atores, né? A Rose e o Augusto. A Rose eu conheci em função do Festival de Música e Poesia, que é universitária. Né? Isso já aconteceu em 1974. Né? Então, ela defendeu, inclusive, o meu poema, que eu também não tenho nem mais o poema, porque isso não foi publicado em livro. E depois o Augusto, através dela, veio participar desse filme, né? Isso talvez tenha sido ou mesmo no próprio ano de 74, no máximo de 75. Né? Uhum. E eu fui para Belém só em 76. Né? Ou para Belém, não, de Belém para Salvador, eu fui em 76. Né? Cheguei lá em 76, no final de 76, talvez. E esse filme foi realizado em Belém, né, com os colegas piauienses que moravam em Belém, na universidade. O José Alencar, que fazia medicina, e que foi que atuou como câmera. Uhum. E teve outro que foi só um participante na figurante, que fazia geologia, que era daqui também, participou lá no campus universitário, da Universidade Federal do Pará. Tá? Entendi. Depois que nós nos deslocamos mudamos para Salvador. Tá? Então esse filme foi feito lá há pouco tempo, assim. A gente não tinha técnica, não tinha nada, porque eu nunca tinha. Esse é o primeiro e único, dizer assim, experiência. Você não participa de nenhum filme, não fez nenhum filme, e nem depois também, praticamente. Uhum. Você pode comentar a respeito de José Alencar, diretor de fotografia de Marginalia, que também participou de alguns dos filmes da Mostra Cinema Marginal Piauiense realizados em Teresina? Mais engajada, vamos dizer, que conhecia mais a pessoa no meio, né? Porque quando eu estive em Teresina, com o Galvão, com todos, estavam mais entrosados com o pessoal que fazia arte, né? Mais do que nós todos. Né? Nós não tínhamos que fazer mais não participava de movimento, né, de filme, mas ele participava, né? Conheceu muita gente aqui, vamos dizer, que na época conhecia Torquato Neto, né? E participaram com eles de alguma forma, ou pelo menos tiveram, além de ou participar diretamente ou indiretamente, ou conheceram, conversaram, sabiam o que estava acontecendo, né? Em jornais, em alternativo, na época, né? Uhum. Eu já não participei na época, eu ia participar disso depois. Uhum. E Foi muito amigo pra gente, porque, primeiro, como eu falei antes, através dele foi que nós chegamos a Belém, né? Ele que viabilizou, vamos dizer, nossa ida para lá, porque se uma pessoa que fizesse essa procuração por procuração, a
a divisão na universidade, nós não teríamos ido, né? Porque nós não teríamos condições de sair. E nosso objetivo não era só, além de fazer o curso, era sair para ver o mundo, conhecer mais coisas, né? Sair, vamos dizer assim, de um ambiente mais provinciano para tentar outros rumos, né? Outros áreas. Né? E foi isso que nós fizemos. Como você conseguiu acesso a uma câmera Super 8 e aos equipamentos de filmagem? Na época, nessa época do filme, eu já trabalhava, né? Eu trabalhava no órgão, inclusive no órgão público da época. E eu tinha... pessoas eram ligadas, viajavam muito, o pessoal de onde eu trabalhava, viajava muito para a Zona Franca de Manaus. E na época, não sei, nós começamos a ver com o Super 8, que eu me interessei e consegui lá, consegui por uns preços melhores, né, na Zona Franca. Então, eu consegui ter amigos lá, o colega de trabalho, de área técnica, que viajavam para Manaus, e adquirisse uma câmera. Ele realmente fez, adquiriu, e depois que eu obtive essa câmera, eu conversei com o Alencar, que já tinha, em relação a mim, principalmente, eu já tinha muito mais experiência, tinha feito isso. E eu me vali mais dele para poder manusear a câmera. Foi fundamental, né, a participação dele, senão não teria feito, né? Eu só tinha a ideia na cabeça, mas não sabia como que realizava. E o material, os filmes, era também, lá em Belém nós tínhamos um laboratório e revelávamos lá mesmo. Essa parte aí não teve. A maior dificuldade mesmo era com a técnica, que não tinha o tempo disponível só no final de semana, porque eu trabalhava. Ele não trabalhava, era estudante, não, mas eu trabalhava, era mais difícil. E até que nós conseguimos fazer isso aí, não, e ficamos até sem saber direito se tinha dado certo ou não. Tanto é que depois disso, nós nunca ficamos, passava assim, improvisado, mas nunca vimos direito, né, no filme. O que o levou a deixar a poesia e migrar para o cinema? Não, eu não queria mudar o formato, não. Era uma coisa a mais, a mais. Me veio a facilidade ou a oportunidade de adquirir a câmera. Então, com essa câmera, aí nós podíamos realizar, né? Conversando em alguém, quando chegou a câmera, eu sempre, antes de treinando ou vendo a câmera, e aí nós conversando com esses amigos, né? Talvez depois de uma sessão de cinema, de arte, no Olímpia, eu acho que era o nome do cinema que tinha lá, no barzinho, na frente do teatro, onde ele se é o dia depois. Talvez tenha surgido essa ideia de aproveitar, já que nós temos uma câmera Super 8, de fazer o filme, né? Tentar fazer isso. Eu acho que foi daí que nós improvisamos um roteiro, conseguimos tinha um soldado pelo meio, né, para simbolizar o regime militar. Conseguimos uma farda que não sei como, de militar, e o ator, lembrando da estudante de teatro que participou do festival, ela conseguiu o ator, que era o que ia servir como militar, e o parceiro dela também depois. E estava improvisada a coisa para fazer o filme, né? E o nome Imaginário nós participamos da própria, do tropicalismo, né, da música do Torquato Neto, com Gilberto Gil. Achamos esse título adequado, né? E então plagiamos o título, vamos dizer assim, repetindo.
o Giro Imaginário, né? Que a música do Torquato chama o Giro Imaginário 2. Marginalia é um filme muito político. Por que era importante para você lidar com essas questões? Não, eu não posso dizer nem que eu não fui ativista. Mas ideologicamente eu era contra a ditadura, né? Com meus amigos lá. Então. Nunca fui participar de movimento nenhum. Primeiro, porque eu estava lá trabalhando, eu trabalhava de um órgão público, e era uma difícil. Né? A minha participação na universidade era muito difícil, porque eu trabalhava 2 expedientes e estudava na época também durante o dia, né? Então me deixavam sair de vez em quando para ir assistir aula e tal. Mas da minha leitura e da poesia que eu fazia, sempre quis uma poesia que eu chamo de uma poesia social, né? Então, esse pensamento contrário à ditadura já era meu, vamos dizer assim, sem que eu tivesse participado ativamente de algum movimento contrário, né? Mas é uma resistência intelectual. Tá? Isso aí está tratado nos poemas dessa época, que fazem parte do primeiro livro chamado Operária, tá? Que foi publicado acho que em 79 para 89, uma coisa assim. Então, onde foi publicado esse poema que foi lido aí no filme. Mas isso não quer dizer, por exemplo, na época, algumas coisas do filme foram desse poema foram usados, tá? Como o som não foi preservado, acho que não conseguimos fazer isso, mas o filme era falado. Então, aqueles textos inclusive Fernando Pessoa, que tem no poema e outros, foram falados no filme, partes que não foram preservadas. Tá? Não se vê essa parte. Mesmo que o poema tenha sido escrito depois, tenha sido colocado depois, mas os textos já existiam, tanto meu como do que foi retirado dos poemas de Fernando Pessoa. Alguns versos que completam, que eu escrevo junto com ele, completam os versos. Então, a ideia era essa de fazer uma crítica à ditadura, demonstrar essa resistência à ditadura e achar que a liberdade é que tinha que prevalecer, vamos dizer. Um dos principais personagens do filme é um militar da ditadura, que inclusive queima um livro de direitos humanos. Você pode falar sobre esse personagem? Não, ali o livro, o filme, apesar de é muito distante, quase não é muito fácil recordar das coisas, mas, por exemplo, o livro que é queimado não é a Constituição, não é a Constituição brasileira. O que é queimado, porque nós falamos ali da uma questão a questão social. Então, nesse poema, ele fala mais sobre a Declaração de Direitos Humanos. entendeu? Como se o desrespeito aos bichos era um protesto contra o desrespeito aos direitos humanos. E aí entrava não só a questão, embora eu não sei se é o próprio militar que queima, não. Deve ser outro personagem que também foi uma parte que não saiu. Então, quando eles falam nas crianças, falam em alguma coisa que são exploradas no poema, aí vamos dizer, são os direitos humanos que estão sendo desrespeitados. E a queima do livro, dos direitos humanos, era realmente para fazer esse protesto, né? Uhum. Demonstrar essa resistência
a esse tipo de exploração. Você sentiu algum medo ao fazer esse filme tão político em plena ditadura militar? Eu acho que tinha, mas esse risco aí tinha, mas eu acho que naquela juventude ali, a gente não teve, ou pelo menos não avaliou tanto que fez, né? Era feito, isso aí você pode ver essa cena aí do militar, é uma cena rapidíssima, e ela talvez tenha sido, talvez não, era feita no final de semana, não tinha muita dificuldade, muita gente na rua, né? Inclusive essa igreja aí, não estou lembrado aqui o nome, mas ela fica próxima à faculdade de Direito, lá em Belém, não é a universidade, porque lá na época tinha a faculdade de Direito, no centro da cidade, bem no centro da cidade. Né? Essa igreja, uma igrejinha pequena, fica lá. Nós fomos lá procurando, quem saía procurando algum lugar para fazer isso. E eles entraram, não sei se como foi que entrou na igreja, se só escondeu dentro da igreja mesmo, né? Fez lá fora, mas foi muito rápido. Certo. E tivemos sorte, porque não apareceu ninguém, podia ter criado problema, né? Mas não tinha, nem arma não tinha, não sei por que. Só está ali com a farda que parecida com a do exército vermelho, sem nem ser propriamente do exército, mas é uma farda que imita a farda do exército. Uhum. Você pode comentar sobre o protagonista do filme, um estudante universitário inquieto que entra em conflito com a namorada? Eu fico, é muito difícil, como eu não tenho de uma memória tão boa, eu não sei lhe dizer exatamente porque nós não temos não ficamos não preservamos um roteiro, devia ter alguma coisa, os roteiros bem improvisados, nós tínhamos os roteiros escritos, mas tudo disso aí, na verdade, deve girar em torno dessa discussão sobre a questão social, a questão dos direitos humanos, a desigualdade social. Essa discussão era em torno disso. Né? É uma discussão, vamos dizer, política, que ele queria dizer alguma coisa para ela, ou que de alguma experiência que ele teve em algum lugar, que a coisa transmitindo para ela. Tanto é que depois aparece muda completamente a organização da cidade para as palafitas, né, para a favela, praticamente, né? Uhum. Mostrando essa desigualdade, né, essa diferença entre uma parte e outra da cidade, pelo menos. Uhum. O filme funciona como um importante registro de Belém, no Pará, no início dos anos 1970. Como você o enxerga nesse contexto? Como uma obra do cinema paraense? Eu saí de Belém em 76 e, por incrível que pareça, apesar de já ter tentado umas 2 vezes, ou pelo menos fez projetado, né, fez projeto, mas nunca mais voltei a Belém. Nunca mais voltei a Belém. Então, não tenho vamos dizer assim, pessoalmente, eu não tenho a noção da mudança. Né? Eu sei que mudou, acompanho, vejo muita coisa, há novas mudanças na sociedade, no polo, aquele local que nós passamos no filme, não, as docas, hoje são coisas que parecem com uma espécie daquele bairro novo lá, que tem em Buenos Aires, né, que fizeram uma doca nova, né? Aliás, uns bares, restaurantes. E, na época, Belém era culturalmente uma cidade rica, né? Com povo, com música, com comida. Né? E um pessoal, um povo muito, muito generoso, né? Acolhedor, vamos dizer assim.
E eu me dei muito bem lá, não tinha, mesmo nessa época, aquela época da Revolução, ou, aliás, do regime militar, mas as pessoas, mas a alegria, o carimbó, tocar solto na rua, ninguém sentia, pelo menos assim, um clima esse clima de repressão, né? Diretamente, né? Nunca sentimos isso. Então, mas a gente via a diferença das coisas, que a realidade era outra, né? Existia essa outra face, né? Que a imprensa não noticiava, as pessoas não discutiam abertamente em determinados lugares, mas nós, como estudantes e como idealistas, na época, tínhamos conhecimento e tínhamos nossas convicções, né? De que do errado, da injustiça social, principalmente. Uhum. Então, fora isso que nós podemos estar transportado para o filme, é essa parte da injustiça social, vamos dizer assim, querer demonstrar esse lado, né? Em alguns dos planos finais do filme, vemos um poema que aparece de forma um pouco difícil de entender. Conseguimos ler o nome Pedro. Você pode nos contar mais sobre isso? Deixa eu dizer, depois que eu não tinha noção nenhuma, depois de muito tempo, nem de ver o filme, eu me lembro que isso aí teve tem esse, essa frase que eu devo ter tirado de alguma coisa que escrito por aí, né? Mas eu não me recordo de onde foi e nem quem escreveu. Eu sei que na época devia ter algum, tá dentro do contexto, né? Se tivesse a gente tivesse visto o filme completo, né? Porque, se eu não me engano, esse filme devia ter uns 25 minutos. E agora foi reduzido, acho que quanto? 14. Agora 14, né? 14? É. Tem muita coisa que eu não tenho como explicar, né? Lembrar. Eu sei que tem isso. Porque até esses cartazes foram improvisados, né? Tem, tem uns quadros aí que é uma tela que a minha namorada da época, e hoje minha esposa, fez, né? Que é onde está assim, em cima, então, um livreiro com o nome das pessoas que hoje não dá mais para ler direito. E isso aí devia ser uma frase, assim, foi colocada lá com algum significado, claro. Mas eu não lembro quando foi tirado. Você mantém um acervo pessoal desse período? Infelizmente, não tem. A única as fotos do filme saindo, acho que não tem. A única coisa que eu tenho é a própria câmera. Ainda hoje eu tenho. Uau! Ainda hoje eu tenho. A própria câmera. Um dia eu mandei uma foto pro Galvão. Uma foto da câmera. Muito bom. É. Tá Depois bom, eu posso até lhe mandar uma foto para você. tá bom. Pensamentos finais? Não, não, eu só tenho a agradecer ao Galvão por ter preservado e ter feito o filme depois intermediado com você. E a você por estar colocando o filme nessa dimensão, né? Tratando ele como uma arte, que eu não sei se tem. Né? Isso eu fico grato a vocês.